Folha News tem a satisfação nesse momento de receber o pastor Júlio Meripe, muito conhecido em nosso meio, que está liderando a comunidade Ebenezer, em Lagoa Vermelha. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde ao ouvinte que estão nos escutando também neste momento e assistindo, né? A gente fica feliz por este convite. Nós estamos à frente da igreja Comunidade Ebenezer aí, né, há 6 anos já, com uma equipe boa, uns irmãos abençoados, um pessoal que aceitou, né, a forma, o trabalho, a ideologia da igreja evangélica, que desde os tempos primórdios, né, de Jesus Cristo, já ele ensinava, orientava, mas ajudava, né? Sim. E como nossa é uma comunidade, então nós trabalhamos realmente em comunidade, auxiliando, né? Ajudando no que a comunidade da Lagoa Vermelha e até outros municípios, às vezes, solicitam e precisam, né? Então nós agradecemos a Deus dessa oportunidade, esse convite, Marco, de vocês aí da Folha. Estamos aí para o que tiver ao nosso alcance, nós poder falar, responder sobre o que é a comunidade Ebenezer, a igreja evangélica, hoje em Lagoa Vermelha, que está ali na rua Doutor Jorge Mugem, né? No bairro Gaúcho, ali perto do Posto Poleto, inclusive aonde nós temos nossa empresa já há 25 anos, é no mesmo endereço, né? Nós tínhamos uma peça boa lá e estamos realizando um trabalho ali espiritual, né? E também social, né? Continuando o nosso trabalho social em Lagoa Vermelha. Para quem ainda não conhece a comunidade Ebenezer, a igreja aqui em Lagoa Vermelha, pastor, poderia explicar um pouco mais como funciona essa iniciativa? Sim, Marcos. É a igreja, já falando evangélica, tu já sabe, né? É o povo cristão, o cristão significa ser seguidores de Cristo, né? E nós estamos ali com esse objetivo. Então, a igreja evangélica, ela está ali para ensinar, para orientar e para ajudar os necessitados. Não é assim um conceito de igreja somente para tratar a parte espiritual. Que até Jesus, né? Jesus, ele lá se preocupava com, quando ele reuniu aquela multidão lá em roda dele, ele disse para os discípulos, ó, agora vocês vão alimentar eles. E eles disseram, mas como? Nós temos apenas 2 pães e 5 peixes. Então veja a preocupação dele em alimentar também fisicamente aquela multidão que o seguia. E este é o nosso passo. Nós seguimos os passos de Cristo em todos os sentidos. Nós não temos uma ideologia fixa, uma religiosidade, como muitos têm e esquecem que tem que ajudar o próximo, né? Tem que Sim. fazer algo para o próximo. E nós, como comunidade, nós já vínhamos desempenhando esse papel juntamente com a minha esposa há muitos anos na nossa cidade. Quem conhece o trabalho nosso sabe que realmente é verdadeiro e continuamos trabalhando com o povo menos favorecido, né? Dos bairros aí, principalmente. E daí tivemos essa iniciativa juntamente com essa equipe e eu creio que isso foi algo que Deus direcionou na nossa caminhada. Porque uma pessoa assim que nem eu já vim no berço evangélico desde menino, desde os 10 anos de idade. Então fazem, vamos colocar 35 anos que eu estou trabalhando, que eu estou dentro de uma igreja evangélica, vendo os acontecimentos, as coisas boas e as coisas ruins, porque em todo lugar tem, né? Com Trabalhei certeza. também ali 10 anos com a Igreja Católica, com a São Paulo Apóstolo. Fomos presidente do bairro, lá do bairro Gaúcho, ficamos lá administrando muito tempo. Nos damos muito bem, fazemos cultos, trabalho ecumênico aí com os padres na nossa escola. E eu acho que é essa unidade que funciona, né? Não é uma separação, cada um prega a sua teologia, a sua ideologia, mas como Deus é um só, não tem como anunciar outro Deus, né? Com Somos certeza. todos irmãos, né? Verdade. Cristo não morreu só pelo católico, só pelo evangélico. Nós éramos católicos. Então, por não aceitar algumas coisas, alguma divergência, nós nos tornamos seguidores de Cristo de outra forma, de outra maneira, mas não de maneira nenhuma deixando nossos irmãos católicos de lado. Estamos juntos, abraçados juntos pela causa do Senhor, pela salvação das almas, para ajudar realmente. Esse é o propósito nosso, ajudar o necessitado. Pastor Júlio, o nome Ebenezer, o que que significa? Ebenezer significa o seguinte: lá, em certa ocasião no passado, o profeta Samuel foi profeta, juiz e rei. Era o filho da promessa de uma mulher chamada Ana, que não poderia ter filho, e aconteceu um grande milagre na vida dela. Então ela fez um voto e disse que o filho dela ela
criaria no templo do Senhor. Não seria lá um soldado para ir à guerra. E assim aconteceu. Então ele se tornou profeta, juiz de Israel e rei. E na ocasião, cada batalha que eles venciam, ele escolheu um lugar e trouxe e colocava uma pedra. Uma pedra significando que naquele lugar era mais uma vitória do seu povo. Era mais uma bênção alcançada. E daí ele trouxe esta palavra Ebenezer e transformando ela para o nosso linguagem, que lá era aramaico ou hebraico, né? Sim. Ela significa até aqui o Senhor nos ajudou. Então, realmente, na nossa língua, a nossa igreja, comunidade Ebenezer de Lagoa Vermelha, significa que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio que Ele vai continuar nos ajudando. Com certeza. A Ebenezer existe também aqui na região? Outras Aqui, igrejas, vamos não, dizer assim, aqui na nosso estado não, no mas estado não? fora existe, mas nós não estamos vinculados, né? Nós somos uma igreja hoje, assim, não separada, individual, mas aqui na nossa cidade da Lagoa Vermelha, com CNPJ, porque uma igreja, ela é como se fosse uma empresa, né? Sim. Então ela tem que ser administrada, ela tem que É uma seguir pessoa jurídica. uma pessoa jurídica e tem que seguir os trâmites legais, né? De toda a lei que vige no seu país. Então, nós aqui na nosso estado, nosso Lagoa Vermelha, com nosso CNPJ, com o nome, comunidade, igreja, comunidade Ebenezer de Lagoa Vermelha, é só nossa. Eu lhe confesso que é a primeira vez que ouvi falar da Ebenezer, mas no Brasil já é uma igreja, uma comunidade antiga? Sim, no Brasil já tem vários estados, já tem essa denominação, claro, como eu te falei, né, com outro CNPJ, com outros dirigentes, outros pastores, mas aqui não, aqui nós muitas pessoas até assim eles falam aqui, eles dizem, nós vamos na igreja do pastor Júlio, porque sempre foi assim, né? A gente já faz muitos anos que a gente está anunciando o evangelho, pregando a palavra e vivendo, né? Porque de nada adianta você querer demonstrar uma coisa que tu não é, não vai ter fruto nenhum, né? Então Sim. tu tem que pregar o que vive e viver o que prega. Então a palavra de Deus ela é assim. Para ela ser eficaz, ela ter notório e acontecer, você semeia coisa boa que tu vai colher coisa boa. Então nós estamos aí batalhando, lutando, guerreando aí com muitas pessoas conhecidas da nossa sociedade, da nossa cidade, né? Como te falei, estamos, graças a Deus, estamos abençoados, o povo fluiu, tá participando e tá uma bênção, né? Tá uma bênção que nós, assim, até às vezes tu teme por tu estar num ministério grande, trabalhando há muito tempo e daqui a pouco tu sai e abre uma pequena igreja ou uma pequena empresa. Mas eu te digo que se Deus estiver contigo no negócio, tu vai muito longe. Nem imagina onde tu pode alcançar com a graça e a bênção de Deus sobre a tua vida. Quando o senhor tomou a iniciativa de fundar, vamos dizer assim, a Igreja Ebenezer aqui em Lagoa Vermelha, passados esses 6 anos, qual é a sua avaliação da receptividade, vamos dizer assim, dos fiéis, enfim, das pessoas que integram a sua comunidade? É muito boa, excelente, sabe? Claro, passou várias pessoas com nós, participaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é normal isso, né? É como uma empresa, vai lá, tu trabalha um tempo, daí dá qualquer percalço, tu sai, tu vai para outra, tu continua trabalhando. E nós também, assim, a igreja é dessa forma. A igreja é um lugar, assim, livre, né? Para tudo e para todas as classes de pessoa. Então, nós estamos ali para receber, né? Receber as pessoas da forma, maneira que eles venham para a igreja, mas sempre com o intuito de nós poder ajudar. E é o que a gente procura da melhor maneira fazer, né? Ajudar o nosso povo, porque é o nosso povo, né? Nós somos cria daqui, minha família tradicional aqui, Meribe, de Lagoa Vermelha, né? Raízes fincadas aqui, tem bastante, Tem história para contar? tem história. Então isso é bom você poder fazer, né? Claro, Fazer para o teu povo, né? sim, Porque assim, ó, você fazer às vezes é bom, claro, nós temos que ajudar qualquer pessoa, não podemos escolher. Jesus não escolhia para ajudar, ele ajudava quem precisava, né? Quem sim. estava na frente, no caminho, mas nós poder fazer para o nosso povo, procurar melhorar a nossa cidade, a vivência, a convivência e a forma, né, do povo se sentir realmente respeitado e se sentir humano,
mas é a melhor coisa que tu pode fazer. Daqui dessa vida nós não levamos nada. Sim. Nós só agradecemos ao privilégio que Deus nos dá, a honra de nós poder ter, adquirir, fazer alguma coisa, né? Mas nós deixamos só a nossa história. Pela sua experiência, pastor Júlio, como o senhor vê a ascensão das igrejas evangélicas aqui em Lagoa Vermelha? Olha, hoje nós podemos dizer que assim ela cresceu. Cresceu e cresceu em números também, né? Que hoje tu vai aí num bairro aí tu vê várias igrejas formadas ali pregando a palavra, anunciando o evangelho, igrejas pequenas, igrejas grandes, mas não importa. O que importa é que estejam fazendo bem. Isso é muito importante com a cidade. Aonde tiver mais de uma, duas pessoas, três, anunciando o evangelho, há uma promessa na Bíblia da parte de Deus, né? Ele disse ali, eu vou me fazer presente. Então, com todo o crescimento que teve, claro que pode ser mais, maior, mas teve um crescimento bem acessível na nossa cidade, nós podemos falar, porque a gente tem o conhecimento e a gente já conhece, né, várias denominações, vários pastores, é amigo, né, de todos eles, então a gente se comunica, né? Como é que está o trabalho, onde é que está fluindo mais, onde é que não está, porque para um, numa região dá certo, para outro não dá. Nós, graças a Deus, assim, deu certo, porque tem um dizer que diz que santo de casa não faz milagre, né, Marcos? E nós, no nosso bairro, né? Nós Claro. moramos ali há 25 anos, ali aqui onde eu moro hoje, perto aí do Posto Poleto, mas já morava um pouco mais para baixo, lá perto da Escola de Bairro Flores, Gaúcho. bairro Gaúcho, é. Então, nós estamos trabalhando ali há todos esses anos no bairro e até hoje eu só tenho que agradecer a Deus porque é muito bom a participação do povo, a compreensão, a ajuda mútua, o trabalho que a gente desenvolve, o povo está junto, colabora. Não só do bairro, viu? O povo da cidade. O povo da cidade que a gente agradece toda a participação, também muitas pessoas no social, né? No social que tem nos auxiliado para nós poder ir lá aonde tem alguém precisando. Certo. O senhor também conta com a ajuda da sua esposa, a vereadora Geni, hoje vereadora, e ela tem contribuído junto com o senhor também nessa construção, nessa caminhada? Olha, te digo com toda certeza, a Geni é uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo na minha vida, porque nós Sim. trabalhamos junto. E a parte social é ela que faz. Faz, e nós estamos aí casados praticamente 40 anos já, e há 40 anos ela ajuda o próximo. Então ela tem em casa uma assistência lá, ela tem tudo o que alguém precisar, né? Isso é importante. Então e a gente, daí a gente tem a caminhoneta, a gente leva, puxa e ajuda, né? Ajuda o povo, mas ela é uma peça essencial. Olha, sem ela não teria como ter, nem hoje eu digo com toda sinceridade, nem o bom andamento da igreja. Porque é uma pessoa que sabe relevar as situações, sabe tratar, né? Tratar, muito educada, muito abençoada, e agora teve esse privilégio, né? Que a gente diz, se sentamos e vamos hoje, vamos experimentar, ver, largar teu nome para candidata. Daí vamos e olha, o povo aceitou. E hoje ela está aí, continuando o trabalho dela. Ela não é muito de aparecer, não é muito de falar em público, porque essa é uma vereadora de fazer, Marcos. Ela Sim, faz o trabalho. Ela faz lá fora, no culto, como sempre fez. Mas não é muito de mídia, né? correto. Porque às vezes quem aparece muito e fala muito não faz nada. Sim. Mas ela, eu agradeço a Deus dela ser minha companheira e estar junto comigo nessa batalha. E o sucesso que a gente tem aí é porque trabalhamos junto. Então, junto dá certo. O senhor falou em cultos. Qual é a periodicidade desses cultos na Ebenezer? É semanal? É diário? Como funciona? Não, os nossos cultos, nós temos assim dois cultos públicos, ao público, né? Nós temos as quartas-feiras, que sempre temos umas campanhas de votos, e temos no domingo, que se torna o culto da família, o culto tradicional em prol das famílias. Então, nós temos apenas dois cultos na semana, nas quartas às 8 horas e no domingo também às 8 horas na semana. Ainda sobre a Igreja Ebenezer, pastor Júlio, na sua avaliação como líder, como está vendo hoje, na atualidade, a família?
Porque existem muitos conceitos de que, em função das redes sociais, em função, vamos dizer assim, do celular, em função da televisão, está havendo um afastamento entre os grupos familiares e os próprios integrantes. A Igreja Ebenezer tem contribuído, para solucionar talvez esse problema? Olha, Marcos, isso aí tá algo que tá mundial, né? Isso aí não é um problema, uma situação nossa aqui, mas como tu pediu com relação ao nosso ministério, né, sobre a Igreja Ebenezer, a gente procura sim a tratar olho no olho ainda. Eu, inclusive, sou uma pessoa assim, ó, que no celular, para tu me achar, não é Difícil. fácil. Porque eu atendo ele de noite ao meio-dia, porque o meu trabalho, né? Porque eu trabalho ainda no meu ramo da automobilístico, e então eu não tenho tempo para Mas o senhor celular. constata que existe um Sim, problema nesse existe, sentido, de existe, relacionamento, existe nas enfim. famílias. Uhum. Hoje é grave. Hoje precisava a sociedade, no geral, se unir mais em torno, porque hoje tu pode ver, às vezes tu vê e contempla, assim, tu chega em uma casa, uma residência, e tu vê, vamos dizer, três pessoas, não precisa mais. Mas cada um está com o seu celularzinho na mão. Eu até brinco, às vezes, nós nos reunimos lá fora, e nós temos aí um sítio para retiros, né? Eu digo, ó, pessoal, então agora vocês sabem qual é o sistema, né? Aqui eu não coloquei antena, não vou pôr, porque aqui nós viemos para nós conversar olho no olho. E isso perdeu, saiu, essa essência não está mais existindo dentro das famílias. Por isso que não tem mais assim aquela compreensão, aquela parece que aquela vontade, aquela intenção de um saber como foi o dia, vamos colocar o dia do outro. E o celular, a internet, todos os meios de comunicações, claro, é bom, é essencial, hoje não tem mais, né? Necessário. Como é necessário, como viver sem. Mas tem tempo, né? A própria Bíblia Sagrada, ela nos fala no Evangelho, lá no livro de Eclesiastes, que há um tempo para todas as coisas. Então nós temos que nós mesmos ser nossos policiais. Nós não precisamos ninguém falar para nós que nós temos que deixar um pouco a rede social de lado. E conversar, olhar no olho, dar risada, brincar com um amigo, se divertir, né? Tantas brincadeiras. Me chamou a atenção essa semana, encontrei um amigo meu aí do tempo, não sei se você jogou a tal de bolita. Sim, com É, certeza. então encontrei um amigo meu aí chamado Paulo Bolita. E Aula você bonita. conhece quem que é. E ficamos horas conversando sobre aquele tempo. E daí um monte de gente nos arrodeou ali no posto. Aí o pessoal, bah, mas vocês faziam? Sim, nós brincávamos, era a nossa brincadeira, a nossa diversão. Então, é uma brincadeira saudável, reunia bastante pessoas, fazia uma amizade especial, bonita mesmo ali, e em torno do quê? De uma bolinha de vidro ali de gude. E hoje é individualismo, né? Porque o celular fica algo exclusivo daquela pessoa. Então eu te digo que tem muita coisa que poderia nós parar, analisar e ver o que nós estamos fazendo nós, na nossa vida, com relação ao meio de telecomunicações. Que está prejudicando a família? Sim, existe, tem problema, tem, mas tem solução. Com certeza. Outra pergunta que eu lhe faço pela sua experiência, vamos dizer assim, no mundo evangélico. Como é que está o comportamento do jovem? Porque se ouve muito hoje falar que o próprio jovem não tem religião, nenhuma religião. Chegou a constatar esse problema aqui em Lagoa Vermelha ou, vamos dizer assim, é um problema mais nacional? Não, existe. Existe porque com a experiência que a gente já foi jovem e a gente viveu em outro tempo totalmente diferente. Quando tu, assim, dentro do ministério da igreja, tu marcava, tu se reuniam, era uma alegria, era um prazer imenso, assim, e se reunia bastante juventude. Hoje tu faz trabalhos dentro da igreja, tu não consegue, se tu tem 50 jovens ali contigo, fiéis ali trabalhando, tu não consegue 20 para um, porque cada um tem um compromisso. Cada um inventa às vezes uma desculpa para não participar. Por quê? Porque daí tu vê que não tem aquele interesse que tinha há muitos anos atrás, quando eu comecei, porque eu posso falar de cadeira cativa porque eu vim de berço, né? Vim de piazinho, de criança. Então a diferença mudou, mudou bastante. Mas ainda a gente tem conseguido
alicerciar muita juventude. Mas como que o senhor está fazendo para trazer o jovem para a Ebenezer, vamos dizer assim? A gente tem os trabalhos assim, ó, de retiros, né? De retiros, que é daí aonde fica mais fácil de você trazer, principalmente os filhos, a filha daquele que está participando contigo, que faz parte da congregação, da igreja, e através dele ele tem um amigo, uma amiga para convidar para participar também dos retiros. Agora, para tu assim pegar e trazer para dentro da igreja, não é fácil a juventude, porque o mundo tem muito atrativo, né? A gente tenta, a gente procura, porque a gente já passou por essa fase, mas como eu falei, era diferente. Mas estamos tentando, devagar, nós estamos tentando fazer a nossa parte para trazer essa juventude para uma outra realidade, Marcos. O senhor não teme que, com o passar do tempo, esta geração, essa nova geração, contribua para o fim, vamos dizer assim, das igrejas? É uma preocupação muito grande que a gente tem, porque se tu não formar ele pequeno, você não levar, não conduzir o teu filho desde pequeno por um caminho certo, correto, ele depois, quando ele ficar grande, não é fácil você levar ele. Então a gente vê com grande pensamento assim de dificuldade hoje, a gente vê hoje pensando que pode sim, pode ser que o jovem não queira, não venha cedo, não pegue o gosto, né, pelo trabalho para dar a continuidade das pessoas que vamos envelhecendo, né? Com Não certeza. somos mais crianças, já estamos há muitos anos aí. Então é uma preocupação grande em tratar, em trabalhar, mas também não é no jovem, mas tem que trabalhar na criança. Tem que começar cedo. Se tu não começar cedo, depois, quando ele tem uma altura de, digamos, já teus 15, 18 anos, aí não é fácil. É que nem pro trabalho, né? A gente também, como empresário, hoje, tu pode pegar um de menor no primeiro emprego ali, né? Com muita delicadeza. Porque tem que ter seus 18 anos, mas com 18 anos ele não tem mais vontade de trabalhar. Sim. Então, na igreja, a mesma coisa. Se tu não levar ele cedo, não criar e não ensinar cedo, quando ele crescer, ele não vai ter vontade de continuar aquele trabalho. Eu vejo por esse lado. Há uma preocupação grande em todos, né? Em todas as o currículo das religiões, né? Não só na nossa evangélica, mas também na católica, os irmãos católicos também, né? Porque tu pode ver hoje, tu vai em uma missa, tu vê só pessoas mais de idade. Tu vai numa igreja evangélica, tu vê pessoas mais de idade. Onde está a juventude, né? Onde estão as crianças? Claro, as crianças tu tem um trabalho específico, diferenciado com elas quando são pequenas até uma idade. Mas a juventude que era para estar ali acerciada, firme, procurando, né, aquele bom caminho, tu não vê. Eles debandaram da igreja. Mas talvez isso, pastor Júlio, não seria a questão da educação familiar, você ter fé em algo? Exatamente, a fé é tudo. Então a fé, ela é como se fosse um, vamos dizer assim, a fé é um combustível do nosso automóvel, né? Se nós não abastecer, ele não chega a lugar nenhum, né? Então a fé é o combustível. E o combustível é colocado para nós ir, para nós andar, para nós ter aquele conforto, aquela agilidade, né? Nos deslocar mais rápido para certos lugares. Então isso também, com essa pergunta que tu fez, eu também vejo isso, que às vezes o filho vê o pai ou a mãe em casa e não se sente com aquela atração de seguir o mesmo passo dele. A gente mesmo até teve uma experiência há pouco tempo com um jovem. Uma mãe disse a ele assim, diz, ó, você tem que estar alegre, rindo, brincando, que nem o pastor aí, ó, brinca com todo mundo, você dá com todo mundo. Daí ele disse, mas se vocês e meu pai agissem assim em casa, eu seria assim. Então a gente vê essa dificuldade, que às vezes o filho, né, ele presta muita atenção no que o pai, no que a mãe é. Por isso que eu te disse, não adianta você pregar a palavra e não viver ela. Você tem que anunciar, pregar e viver. E às vezes você pensa que é lá fora, não, é dentro da tua casa. Começa dentro. Se tu não tiver aprovação dentro da tua casa, não é para os outros que você tem que demonstrar nada. Começa em casa. O grande projeto de Deus é a família. É a unidade da família. É o projeto de Deus, é a criação, é a vida, né? É a base de tudo. De tudo, de tudo. Se uma família sem base, a casa não, para qualquer ventinho que dá derruba a casa, né?
Com certeza. Pastor Júlio, outra pergunta, tem algum envolvimento em ações sociais, da comunidade Ebenezer em Lagoa Vermelha que podemos destacar? Não, o social é esse que a gente faz juntamente com a minha esposa, né, a vereadora Gini. O social que nós fazemos é a ajuda mútua, né? Claro. Ajuda a população da Lagoa Vermelha. Não temos vínculo com nenhuma associação, como a gente falou ali participamos voluntariamente da ONG Apia, né? Como é que Ajudares. funciona essa participação? Essa participação da ONG Apia é o seguinte, então tem que limpar lá, né, os canis, tem que tratar os animaizinhos, tem que recolher na rua, tem que dar remédio. Então esse é o trabalho, porque é todo voluntário. E até esse momento a gente até pede, né, ajuda, que a comunidade continue ajudando, porque é muito importante, é muito. E é um serviço árduo, porque eu acompanho eles, né, dia a dia, e estou sempre pronto no que preciso. Então nós ali participamos nessa área, né, voluntários, Claro. voluntários da ONG Apia, para poder, né, também amenizar um pouco essa saúde pública da nossa cidade com relação aos animais. Como a sua igreja trata, ou vamos dizer assim, lida com as questões, por exemplo, da atualidade, saúde mental, depressão, ansiedade, que é muito comum hoje entre todos nós? Existe algum tratamento diferente, uma percepção diferente, também por sua experiência, pastor Júlio? Olha, Marcos, tem, né? Em toda parte tem e existe. E quando tu se depara com a situação, porque a gente, como um líder religioso, é bem fácil de se deparar com essa situação. Você é procurado por pais, né? Por mães e até mesmo por pessoas que a gente convive no dia a dia. Eu não te digo que é fácil, porque a gente não é psicólogo, não é médico, não somos formados a não ser espiritualmente por Cristo para poder ajudar com a graça dele. Porque nós somos todos limitados. Então, na medida do possível, do que nós podemos fazer com a religiosidade, com o cristianismo, a gente faz. Mas também a gente já encaminhou bastante pessoas à ciência, né? À medicina. Quando a gente vê que a gente encaminha, a gente ajuda, a gente procura, porque a gente sabe que nem sempre o município pode fazer. Claro, Não tem condição para tudo e para todos. E eu acho uma coisa assim, que o que chega para você, o que chega na tua mão, no teu alcance, na tua visão, é para você fazer. Não é para você correr atrás do Pedro, do Paulo para procurar fazer. Se você pode, se você tem condição, tem recurso, faça. Faça porque é um bem comum que você está fazendo para você mesmo. Então, nós, na medida do possível, também hoje, a Igreja Ebenezer nos facilitou isso, porque a gente tem colaboração, tem ajuda, né, das pessoas, e quando nós estávamos em outros ministérios, a gente era subordinado a um outro líder, e nem sempre a mentalidade, a cabeça de certas pessoas, ela vem a encalhar com a... Então, muitos até achavam que nós fazia para nos promover essa ação social, mas nunca. Nós só agradecemos a Deus, né? Deus nos deu uma profissão que ser padre, ser pastor não é profissão, é vocação. E muitos têm como profissão, e eu não aceito isso. Se até Jesus, né, trabalhava com José até os seus 30 anos, teve 3 anos de ministério, então foi um excelente marceneiro, por que que o homem, o ser humano hoje, não pode fazer algo mais construtivo, né, para ajudar o teu próximo? Não querer só depender ou até mesmo extorquir o próximo. A minha visão é essa, que nós temos que ter a nossa profissão, mas sim acatar a nossa vocação, para nós poder ajudar. O nosso pensamento é só ajudar quem realmente precisa. correto. Como líder religioso, em especial Lagoa Vermelha, como o senhor vê a questão da vulnerabilidade social aqui em Lagoa Vermelha? Olha, Marcos, é grande, E o que a sua é igreja grande. está contribuindo para talvez amenizar o problema? Aí entra um grande detalhe, que muitas vezes a gente, como ser humano, a gente até peca. Porque às vezes tu se apega em certos requisitos, em certas até ideologias, né? E você, em outras áreas, você precisava de pessoas, né? Para estar enganjada contigo nesta área.
Então a gente até peca, como eu estou te falando, nessa área a gente está deixando até a desejar. Sou bem sincero de te falar. É complicada a situação. É bem complicado. Projetos de expansão da igreja em Lagoa Vermelha existe? Sim, nós sempre tivemos, né, a intenção de construção, né? Fazer uma sede, porque hoje nós estamos ali, é uma propriedade, no caso, particular, né? Nossa mesmo, que a gente mora ali e tem ali. Mas graças a Deus por isso. A gente já construiu várias igrejas, né? Onde a gente passou aí, que a gente congregou e trabalhou na nossa cidade, em vários bairros. Como falei, inclusive a Igreja Católica do bairro Gaúcha lá. Durante 10 anos a gente construiu lá, era uma igrejinha velha, né? De madeira lá, tá lá hoje para quem quiser ver, para servir o povo, né? Um amplo, né? Um prédio amplo, bonito lá. E por isso que te digo que gente, quando tu coloca a gente honesta, sincera à frente do trabalho, funciona. Nós entramos lá com a dona Lídia Zancan e o Darli Bussolotto. Arremangamos as mangas e tá lá para quem quiser ver, né? É algo que tá material, notório, tá lá. Aí construímos mais uma igreja evangélica no bairro Gaúcho, lá em frente da Fina Loureiro, né? A escola. E muitas outras aí também no interior que a gente pôde contar com a ajuda do povo. Então, há possibilidade de tu fazer? Há. E nós temos essa intenção também, hoje, de, para o futuro, né? Para o futuro, construir também em Lagoa Vermelha mais uma igreja, né? Uma igreja evangélica Ebenezer. Temos esse projeto, sim. Pastor Júlio, qual é o diferencial da comunidade Ebenezer? A pergunta é simples, mas importante. Eu acho que o diferencial é o social. Porque pregar a palavra de Deus, todas as igrejas estão pregando. Vivendo e vivenciando elas, todas estão. Te chamando de irmão, todas estão te chamando de irmão. Mas e a mão aberta para estender na hora da necessidade? Será que todos estão fazendo isso? Será que estão conseguindo fazer isso? Então eu acho que o diferencial nosso hoje é o social ao menos favorecido. E quem é favorecido sabe que é verdade o que eu estou falando. Quem tem nos procurado não volta de mão vazia. A criação, o surgimento de várias igrejas evangélicas, vamos falar aqui em Lagoa Vermelha, isso também não significa uma divisão, vamos dizer assim, talvez desnecessária? Sim, eu acho que sim. Porque se Deus é um só, nós professamos um só e realmente Ele é um só, né? Pai de todos, autor da criação, né? Não teria essa necessidade. Mas é como eu te disse, muitos fazem, abrem por profissão, não por vocação. Sim, é difícil, muito difícil. E uma pergunta que eu queria lhe fazer, complementando essa, vocês, os senhores evangélicos, as igrejas, promovem algum encontro anual, semestral, enfim, envolvendo todos aqui em Lagoa Vermelha? Existe essa união? Olha, já teve e está sendo novamente está sendo formado um grupo aí por uns irmãos abençoados, uma juventude aí. Já tivemos aí agora ali no ginásio, né, um encontro ali, e eles estão formando, procurando fazer esta união, trazer para a realidade que já todos falam e pregam e anunciam a salvação e o caminho que é um caminho só, para que possam realmente se unirem. Mas ainda há alguns empecilhos da parte de alguns. Tem alguns que parece que não querem ter a união, mas sem união não chegamos a lugar nenhum. Mas está a iniciativa muito boa dessa gurizada aí e eu levo a crer que vai dar certo. Dependendo de mim, eu já disse para eles que podem contar comigo no que precisar. Como líder religioso, vamos avaliar, assim, de certa forma geral, como você está vendo hoje o mundo? Guerras, vamos dizer assim, até questões ambientais, o lado negativo que está acontecendo, que parece que está crescendo a cada dia. Pela sua experiência, como nós podemos consertar tudo isso? Olha, Marcos, eu vou te dizer o seguinte: tudo o que acontece no mundo, no nosso dia a dia, a própria Bíblia de Deus, a palavra sagrada, nos diz assim: que nada é novidade.
Tudo já aconteceu. Só está acontecendo novamente. Então, se nada é novo, guerras sempre houve. Tremores de terra acontecia. Filho contra pai, pai contra filho, que a gente vê hoje, já acontecia. Miséria já existia. Doenças incuráveis já existiam. Então, tudo o que nós vivenciamos hoje, povos dos nossos antepassados já vivenciaram. Então, se nada é novo, é porque a Bíblia também nos diz que dias difíceis nós enfrentaríamos. Mas também nos diz que é para nós ter bom ânimo, para nós ter coragem, para nós não temer, mas para nós crer. Porque aquele que crê torna possível para ele o impossível. E se ele professa que ele crê no Deus das causas impossíveis que torna possível, ele tem que acreditar nesta palavra. Então, isso que acontece hoje já aconteceu. Só não foi no nosso tempo. Foi no tempo dos nossos antepassados. Então, hoje nós estamos vivenciando algo que alguém já viveu, né? Então, não é novo. Vai acontecer, vai. Tem que acontecer, tem. E muitas coisas ainda virão. Boas ou ruins? Olha, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, só vai sobreviver quem tiver fé. Quem tiver a gasolina no tanque do seu automóvel para seguir em frente. E o fundamento é a fé. Aí a pessoa diz, mas pastor, a fé, o que é a fé? A fé é você ter certeza de uma coisa que não existe e que não aconteceu, mas que pela tua confiança e pela tua esperança, ela vai acontecer. Que nem o ar, né? Nós não vemos o ar, mas ele existe. Por que ele existe? Porque nós confiamos que ele existe, nós sabemos que ele existe. Mas nós não pegamos ele, não apalpamos ele, mas ele existe, ele está conosco no dia a dia. E a fé é o que mantém você vivo, que faz você levantar de manhã, ter esperança, ir para o teu trabalho, ter aquela convicção, bah, eu vou poder ajudar meu filho, minha casa, minha família, eu vou poder fazer algo diferente, né? Ter a certeza que você é capaz de lutar, de guerrear, de se esforçar para melhorar a tua vida e a vida de outros no dia a dia. Então a fé é o teu combustível. É ela que vai te manter vivo, atuante e ainda, né, praticante. Porque você escolhe. Você quer ser um católico praticante, quer ser um evangélico praticante, ou quer ser só um católico, só um evangélico, também tem a sua diferença. E ninguém obriga ninguém. Tem que ter liberdade em tudo para as coisas dar certo. No seu entendimento, pastor Júlio, de que forma a sua igreja pode contribuir junto aos nossos agentes públicos para a melhor condução de Lagoa Vermelha? Olha, eu até posso te dizer assim, me surpreendi, mas gostei de uma iniciativa que teve aí, até tu estava lá, tu contemplou, que foi a abertura do nosso rodeio, né? Esse nosso rodeio internacional, a qual nós recebemos um convite, né, da patronagem, para nós fazermos a abertura lá, juntamente com outros pastores do outro ministério, com o padre, né, Paulo ali da Igreja São Paulo, se não me engano, que estavam presentes. E foi algo assim novo na nossa cidade, que chamou a atenção. Aí eu passava onde eu passo na cidade, aí, nos meus contatos, no convívio, no comércio, né, que eu estou o dia inteiro aí, e o pessoal dizia, ô Júlio, meus parabéns. Eu disse, mas por quê? Não, porque nós só te conhecemos você trabalhando lá na tua empresa, e agora nós vimos você falando no rádio, na TV, lá no rodeio. Eu disse, mas gente, foi um convite que a gente recebeu, a gente achou uma iniciativa muito boa da parte ali de quem nos convidou, e a gente aceitou. Porque nós estamos fazendo o bem, nós estamos pregando, nós estamos levando o evangelho, inclusive aí também na prefeitura ali, né, com o prefeito, com o secretário, com os vereadores ali, o que a gente teve junto, né, com eles aí na campanha, e estamos juntos, eles sabem que nós estamos juntos, e eu acho que nós estamos somando, porque senão eles não iam chamar a gente, né, para fazer uma oração, para momentos difíceis, porque a pessoa assim, ó, nós lutamos fisicamente, trabalhamos no nosso dia com o que nós enxergamos. E a espiritualidade, o espiritual nós não vemos. E tem
muita coisa espiritual que atrasa o desenvolvimento do ser humano. Então, cada pessoa tem seu dom e seu talento. E se eu não tenho aquele talento, aquele dom, eu tenho que chamar quem tem. Eu tenho que confiar em quem é da minha confiança para que possa me ajudar. E eu acredito que Lagoa Vermelha está no caminho certo. Contando aí com a administração, que eles também reconheceram que precisavam, né? Precisavam deste caminho. E estamos aí para somar, para ajudar no que for da nossa alçada, o que nós podemos fazer, Marco. Certo. Pastor Júlio, sua mensagem final após essa bonita entrevista que o senhor concedeu a nós. Olha, Marcos, eu quero agradecer. Agradeço aí, em primeiro lugar, aí a Deus que concedeu essa graça, essa bênção do Senhor, né? Nos trazer aqui, também nos escolher para fazer a obra dele, né? E vocês aí também, a disponibilidade, o tempo que vocês estão aí tirando, vai ser muito útil para vocês mesmos. Pode ter certeza que isso é uma semente que vocês estão semeando. Uma semente boa, e uma semente que vai germinar e que vai dar muito frutos para vocês, para a empresa de vocês e para a nossa cidade, para o nosso município. Então, fica o meu convite, né? Quem quiser visitar-nos, né? Ali nos nossos cultos, todas as quartas e os domingos. É ali onde nós temos a nossa empresa, né? Qual é o horário? 8 horas ali no bairro Gaúcho. É fácil, o povo sabe, o povo conhece. Fica o nosso convite e o nosso agradecimento e também a nossa disponibilidade a vocês. O que precisarem, estamos às ordens, tá? Muito obrigado, mano. Obrigado também da nossa parte. Este foi o pastor Júlio Merip, da igreja ou comunidade Ebenezer, localizada no bairro Gaúcho, aqui em Lagoa Vermelha. Lembrando que também essa entrevista vai ser resumida no jornal Folha do Nordeste da semana que vem.